Acho que uma outra questão que tinha dos touros, né? Até vou repassar isso, né? Porque é algo muito pertinente. O pessoal tem essa dúvida, né? Tá, mas então com ETF não vou mais precisar de touro, né? A gente tem algumas opiniões, né, Danilo? Até porque a gente conversa com muito produtor e a gente vê algumas situações, né? Mas qual que é o teu parecer e o que tu pode passar Não, eu acho assim, touro nunca vai acabar. Nós precisamos de touro. Inclusive, eu trabalho com andrologia também. Eu trabalho muito com a parte de machos. É uma área que eu gosto muito. A gente se vê muito a reprodução, a gente só pensa na fêmea, né? Mas a gente tem que ter um trabalho muito bom com o macho, na criopreservação de sêmen, no exame andrológico, né? Que tem muitas etapas. O que a gente tem que sair é do macho, vulgarmente conhecido como o boi de boiada, né? O boi de boiada. Que infelizmente o Brasil ainda utiliza. Eu fui num evento agora esses dias em Campo Grande da Associação Brasileira de Andrologia, e eu não recordo agora os números certos, mas o número de touros utilizados em fazendas, touros sem procedência, ainda é muito grande. Então esse touro que nós temos que agora, o touro melhorador, o touro com avaliação genética, o touro registrado por uma associação, como a gente sabe que a gente tem muitas cabanhas aqui na região e cabanhas de extrema qualidade. Sim. Ele pode ser utilizado em conjunto. Eu posso fazer a IATF e utilizar um touro como repasse? Ótimo. Esse touro vai ser um touro melhorador. Agora, é isso que a gente tem que trabalhar com o produtor. Mostrar a importância de ter um animal de procedência. O que é esse de procedência? Onde um produtor criou, fez uma seleção, registrou os melhores animais que vão realmente dar um resultado dentro do processo. Porque a gente não pode usar touros assim, nasceu macho é touro. Não, tem um processo de seleção. Então é isso que eu acho que a gente tem que pensar, né? E ainda o mercado de touros, no Brasil existe uma demanda de touros muito grande. Só que muitos touros que a gente fala, esse boi de boiado, pega o melhor bezerro, mais bonitinho, vira um touro dentro da fazenda. Isso não, sem avaliações, sem né? avaliações, sem exames, né? Então, hoje a gente está num nível de avaliações genéticas, genoma, ultrassom de carcaça. Então a gente tem que sabe o que aquele animal vai produzir, né? A gente conhece internamente, não só pelo fenótipo do animal, mas geneticamente a gente sabe o que aquele animal vai produzir. Então, eu acho que é buscar esse tipo de touro, não que a gente vai eliminar, né? O touro nunca vai, ele tem a sua importância, mas eu acho que associar o touro junto à tecnologia, aí sim. Uma coisa importante também, que a gente já comentando um pouco sobre touros, né? A gente tem que conhecer comportamento de touro também, sabe? Às vezes um touro ele é muito mal utilizado. Então, por exemplo, eu pego um touro lá numa determinada raça e coloco numa região que o clima não favorece esse touro. Então, esse touro vai ter problema. Ou coloco um touro com uma condição de um grande número de vacas que não suporta. Ou que a gente vê muito, às vezes, nas fazendas, infelizmente ainda, touros não contemporâneos, né? O uso de touros contemporâneos, às vezes, é importante. O que são touros contemporâneos? Touros da mesma faixa etária, né? Touros, às vezes a gente vê, o cara tem um touro velho lá na fazenda, comprou um touro novo e colocou lá no meio. Esse touro, existe dominância nos touros, né? Esse touro mais velho, ele não vai, às vezes, deixar esse touro chegar nas vacas. Ele vai ter uma concorrência, vamos dizer assim. Ele fala, mas esse touro aqui não nasceu nenhum bezerro desse touro. Pô, mas foi usado de forma incorreta. Então, o trabalho com touro também tem que ser muito cuidadoso, né? Tanto da fazenda que está produzindo, mas também do pós-utilização, usar de uma maneira correta esses animais, né? Por exemplo, touros zebuínos, touros taurinos têm comportamentos diferentes. O touro zebuíno, por exemplo, ele tem um tipo de monta diferente. Ele monta numa vaca, ele identifica uma vaca em cio, ele monta naquela vaca e vai procurar outra vaca. Isso é um comportamento do zebu. O taurino, muitas vezes, ele cobre a mesma vaca, às vezes, por repetidas vezes. É um comportamento. Então, de repente, eu tenho que usar um pouco mais touros, dependendo do que eu estou trabalhando. Quando a gente trabalha com IATF,
Eu dei o exemplo lá das 100 vacas, 50 ficam prenhas. E as outras 50? Se eu for fazer um repasse, eu tenho algumas vezes uma concentração de cios dessas vacas no pós-inseminação grande. Então eu tenho que trabalhar com uma condição de touros que vão suprir a necessidade de cio. Então eu acho que dá para trabalhar de uma forma conjunta. Eu acho que a gente não vai nunca acabar com o touro, mas é pensar nessa questão de touros com registro, touros que tenham procedência. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que buscar. E até que nem eu falei, né, a gente tem uma opinião porque nós fazendo leilão, a gente fica todo dia de olho no mercado, né? O que está acontecendo, né, Danilo? E a gente nota isso assim, que nem tu deve acompanhar também, né? Santa Catarina tem um projeto muito bacana lá que é o ATEG, né? ATEG. E muitas vezes assim, até a gente já escutou, né? Mas o ATEG atrapalhou a venda toda, né? E eu até acredito sim que muito pelo contrário, né? Primeiro porque o programa foi muito bem idealizado, né? Tem aquele 2 anos, né? Daí depois pode prorrogar e depois o cara tem que sair, né? Então ele é só um start, ó, aqui dá certo, é assim que se faz, vamos em diante, né? Mas eu vejo também assim que quem está buscando fazer ETF tem que sim se preocupar com, como tu falou, né? Com o animal que ele vai estar colocando para repasse e tal, porque senão daqui a pouco também, né? O que vem de inseminação é uns bezerros, coisa mais linda, e o que pegou por monta, então desequilibrou o lote, né? Exatamente. Então, aí que vem o ponto, né? De entender de quem que está, aonde que você está adquirindo o teu reprodutor, né? Claro. Que vai fazer a completa diferença, né, Danilo? De você falando, ainda mais assim, que a gente está num cenário muito favorável para isso, né? Tu pega, por exemplo, os leilões que a gente está fazendo, cada vez mais, né? O cara já te entrega ali, avaliação de carcaça, está aqui, né? Avaliação genômica, está aqui. O pessoal aí que gosta agora está muito forte essa questão dos, principalmente algumas raças, né? Esse é o mozigoto para mocho, esse é o mozigoto para preto, né? No caso do Angus, do Brangus, aí o pessoal tem pedido muito, né? Então eu acho que é muito assim, até a gente acompanha e eu gosto de entender assim pelos comentários, né? Por isso que eu peço tanto para o pessoal comentar, que a gente sabe, tem pessoal aí que tem até experiência para sentar junto e puxar a conversa para outro nível, né? Mas também tem muita gente que está buscando esse conhecimento, né? Então, pessoal, comente mesmo, manda tua pergunta aí que a gente vai estar buscando sempre deixar mais interativo possível o nosso bate-papo. Danilo, outra coisa que eu queria até compartilhar, né? A gente falou da questão do bem-estar, né? A gente está fazendo aí, até agora a gente está na temporada dos leilões de genética, né? E por ano a gente está, vamos dizer assim, filmando e vendendo, comercializando aí conjuntamente com a Pampa, vamos dizer assim, uma média aí, até vamos falar assim, uma margem de erro grande, mais de 700 a 900 touros, né? Isso Paraná e Santa Catarina, né? Toda a nossa clientela. Bastante. Mas da minha parte, que a gente vai lá e filma os animais, que eu aprendi a observar algumas coisas assim diferentes, sabe? O comportamento do animal. Sabe, isso me chama a atenção. E não quero, né, apontar dedo para ninguém, né? Mas muitas vezes, na lida do dia a dia, que também não é o que eu faço, né? O pessoal às vezes não vê as indicações que o animal dá, né? E eu vejo isso assim, por exemplo, né? A hora que tu tá tocando o animal, né? Para fazer a foto, a gente quer que o animal esteja numa posição muito característica, né? Orelhinha tal, né? Colo tal forma, pezinho para frente, para trás, tal ajeita, né? Só que muitas vezes a gente quer que ele olhe para ali e o cara tá tentando ajudar, mas ele tá dando um grito lá do outro lado, né? Então essa questão assim que eu sempre que tem oportunidade eu falo, né? Cara, filmar os animais é muito interessante, porque você vê o comportamento, né? E me chama muito atenção assim, desde, por exemplo, tem animal que entra num piquete de filmagem, ele vai caminhando lindo até o final. Ele voltou caminhando lindo. Aí ele conheceu o piquete, aí ele corre. Sabe? Então essa questão do temperamento me chama muita atenção também, né? E acredito até que para a parte de reprodução isso deve diferenciar, né? Como tu falou, né? Tem que observar o animal, né? Total.